E uma outra pergunta é: o que o problema gera em nossa vida, já que a gente está falando sobre isso? O que o problema traz pra gente? A primeira coisa que eu quero falar pra vocês, o que o problema gera em nossas vidas, o que ele traz para as nossas vidas, é o problema nos deixa mais forte. Por quê? Porque você ganha mais experiência. Então, quando você vai para o campo de batalha, quando você vai enfrentar os seus gigantes, que são os problemas, você está mais preparado para enfrentar as suas dificuldades. Então, os problemas que você está passando hoje, provavelmente quando você for passar novamente, se você for enfrentar essa situação que você está enfrentando novamente, não vai ser uma coisa nova e você vai se surpreender com aquilo, porque você já enfrentou antes, você já passou antes e você sabe o que você tem que fazer e deixa de fazer. Um exemplo: um jovem, quando se ele vai batalhar, ele vai para uma guerra, a sua primeira batalha, a sua primeira guerra, ele chega lá, ele vai ficar perdido, ele não vai saber o que ele tem que fazer, porque é tudo novo para ele, é algo novo. Mas depois da segunda, terceira guerra que ele for enfrentar, ele já vai estar experiente, ele já vai saber utilizar suas ferramentas, as suas armas de uma forma melhor. Por quê? Porque ele já sabe, ele já tem experiência de guerrear. Então é a mesma coisa na nossa vida. Às vezes os problemas que nós enfrentamos, depois não vai ser tão problema assim, não vai ser algo tão grande, uma coisa tão inexplicável, porque a gente já vai ter experiência e já vai ter passado por aquilo, e a gente já vai saber o que se deve fazer, o que não deve fazer. Então, uma das primeiras coisas que você pode entender que o problema gera em nossa vida é nos deixar mais forte, nos preparar para viver aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E também o problema nos mostra outra visão das coisas. Sim, o problema ele sempre vai mostrar para nós um exemplo. Se você passa por um problema, ter dificuldades na sua casa, não ter muito o que comer, não ter roupa direito, você passar por dificuldades financeiras. Quando você passa por esse problema, a sua visão muda. Por quê, João? Porque quando você recuperar, você ficar bem, depois você vai valorizar muito mais as coisas. Então o problema muda a nossa visão. Ele nos dá uma visão de uma mente mais madura. Ele vai nos mostrar coisas que antes nós não percebemos. Um exemplo disso muita gente fala que a gente valoriza só quando a gente perde. O porquê? Porque ela não tinha passado por aquele problema antes. Então, muitas vezes nós mudamos a nossa mente, nós passamos a valorizar, a olhar para as pequenas coisas depois que nós enfrentamos os problemas, porque ele muda a nossa forma de pensar e ver as coisas. E também, para que você entenda melhor, em Jeremias, capítulo de número 18, vai falar uma passagem onde Deus fala para Jeremias descer até a casa do oleiro, porque Deus ele ia falar com ele naquele lugar. Jeremias vai e desce na casa do oleiro e chega lá, ele vê um oleiro preparando o seu vaso. Ele está lá moldando na máquina o barro e fazendo o vaso de acordo com a sua vontade. E Deus ele fala para Jeremias: vocês também é assim, como o barro é nas mãos do oleiro, sois vós nas minhas mãos. E para que o barro se torne como o oleiro quer, para que o vaso se torne um vaso bonito, um vaso grande, um vaso de acordo com a vontade do oleiro, ele precisa passar por muitos processos esse barro. O barro precisa ser pisado, amassado, ele precisa ser tirado as impurezas e muitas outras coisas. Se você for estudar como é preparado um vaso através do barro, ele passa por muitos processos até se tornar um vaso. E Deus estava falando assim para Jeremias: Jeremias, aquilo que você está passando, isso que você está enfrentando, é um processo, porque como o barro é nas mãos do oleiro, assim você também é nas minhas mãos. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que talvez os problemas que você está enfrentando é Deus te moldando para que você se torne um vaso nas mãos
dele como o barro é nas mãos do oleiro. Então, isso que você está enfrentando, isso que você está passando, é Deus te moldando e colocando na forma que Ele quer que você fique. Então, entenda isso, coloque na sua mente que Deus, Ele usa as dificuldades para mudar o nosso caráter, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa visão e ver as coisas com o olhar de Deus para vivermos o propósito que Ele tem na minha e na sua vida. E também eu quero que vocês entendam que o problema não é uma coisa que vem do diabo. Muitas vezes nós falamos, eu tô passando por isso porque o diabo colocou na minha vida. Eu tô enfrentando essa dificuldade porque foi o diabo que se levantou comigo. Às vezes nós culpamos tudo o diabo e às vezes não é o diabo. É o próprio Deus que está colocando esse problema para que você venha trilhar no caminho que Ele quer que você trilhe. Por que, João, você está falando isso? Na Bíblia vai falar em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lá neste versículo não vai falar que só as coisas boas, mas vai falar todas as coisas. Então as coisas boas e as coisas ruins. Então esse problema que você está enfrentando está cooperando para o seu bem. Se você realmente é fiel a Deus, se você realmente ama a Deus, esse problema está cooperando para o seu bem. E para encerrar esta pergunta, eu quero dizer para você, guarde bem essa frase na sua cabeça, que o problema ele te dá experiência. O problema ele te deixa mais forte e te coloca na onde Deus ele quer que você esteja para viver o propósito dele na sua vida. Sim, João, os problemas muitas vezes nos traz um aprendizado, nos traz uma experiência e até mesmo para a gente passar para frente, para a gente falar para outras pessoas que passam pelo mesmo problema, para a gente ajudar outras pessoas e acabar fazendo a obra de Deus. E esse vídeo que você acabou de assistir faz parte de um vídeo maior, onde a gente fala sobre problemas. Se você quiser assistir esse vídeo, o link vai estar aqui na descrição e vai estar aparecendo aqui na tela também. Então deixe seu joinha se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos novos. E também a gente vai deixar aqui embaixo um questionário, onde você vai responder apenas 4 perguntas para descobrir qual é o seu nível de intimidade com Deus e depois descobrir como aumentar essa intimidade com Deus. Então vamos lá, deixe seu joinha, se inscreva no canal e vai lá no questionário responder essas 4 perguntas.